Shalom. Hoje a leitura de Romanos, de 1 a 3, e Provérbios 20, de 1 a 15. Vou iniciar. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Nas minhas orações, peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal.
desobedecem os pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia, embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois Deus não mostra favoritismo. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho declara. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade, então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo. Você que prega contra o roubo, rouba. Você que diz para não adulterar, adultera. Você que abomina ídolos, rouba os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vocês. A circuncisão, de fato, tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei e a sua circuncisão já tornou-se incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e incircuncisão é a do coração, pelo espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Que vantagem há, então, em ser judeu ou que valor há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas,
Se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos, de maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venham o bem? A condenação deles é justa. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, como a língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois, por meio da lei, nos tornamos conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como expiação no seu sangue por meio da fé, para a demonstração da justiça dele, por ter, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus mostrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? Foi excluído, baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Agora, Provérbios, capítulo 20, do versículo 1 ao 15. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Honroso é para o homem abster-se da contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. Quando o rei assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer: o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Isso não vale nada, nada, diz o comprador.
mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma joia rara. Amém. Fortíssima porção de hoje, hein? Gente, Paulo, ele sempre vem com tudo, né? As cartas de Paulo são fortíssimas. Gente, extraordinária sabedoria com que ele escreve, né? E traz esse conceito sobre a questão do justo viver pela fé, dessa questão da lei, né? Dessa questão que quebra esse paradigma em relação à questão da lei, a função da lei, qual que era a função da lei? Paulo traz de uma forma muito sábia que a função da lei é nos trazer a consciência do nosso pecado. A gente já viu em outras cartas dele também que ele fala que a lei era como uma tutora até que viesse ali o Messias, sobre a grande importância de que ela esteja no nosso coração, no nosso interior, não só, né, como um conhecimento, né, aqui na mente apenas, ou uma vida religiosa, mas de fato viver aquilo que o Senhor tem instruído com amor, como uma aliança, né, verdadeira com Ele, viver aquilo que Ele tem ensinado, de fato, de dentro para fora, né? É tremendo, tremendo demais. E a gente tem aqui um destaque nesse versículo aqui para hoje, Romanos 3, 23 e 24. Paulo vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há no Messias Yeshua HaMashiach. Aleluia. A gente vê aqui, quando vamos analisar esse versículo aqui, no original, no hebraico, a gente vai ver que quando fala todos pecaram, pois todos pecaram, o conceito de pecado na compreensão hebraica significa literalmente errar o alvo. Então, não é apenas uma transgressão legal, né? Você transgredir a lei, mas é um desvio do propósito. Então, é errar o alvo, é você desviar do propósito de Deus na sua vida. Então, quando Paulo ele diz aqui que todos pecaram, ele vai eliminar qualquer distinção, né, entre judeus, entre gentios, entre rico, pobre, religioso, secular. Aqui ele está englobando todo mundo. Então, é a universalidade do pecado, né, que nivela toda a humanidade. E aí ele vai dizer, né, e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus, aqui, ele está se referindo à Shekinah de Deus, que é a presença manifesta de Deus, né? Então, na criação, o ser humano ele foi feito para refletir a glória de Deus, ele foi feito para refletir a glória como a imagem do próprio Deus. E o pecado, ele distancia, né, o homem dessa glória, criando uma separação entre nós e o Criador. Então, quando ele traz aqui que nós somos justificados gratuitamente, aqui ele está trazendo aqui um conceito muito interessante, porque essa palavra justificado vem da raiz tzedek, que significa justiça ou retidão. Então, na tradição hebraica, judaica, tzadik, justo, é o mais alto elogio. Quando você quer elogiar uma pessoa assim, ó, no mais alto grau, você chama ela de justo, de tzadik, né? Então, aqui ele traz esse termo aqui, que nós somos justificados gratuitamente, né?
Então, esse termo aqui, ele é um termo legal, né? Um termo que tem um peso muito grande. Você ser declarado justo diante do tribunal divino. Olha como é forte isso, né? Às vezes a gente lê e às vezes a gente não entende a compreensão profunda no contexto qual foi escrito esse versículo. Então é muito forte isso, é você ser declarado justo diante do tribunal de Deus, né? Então, é interessante também que essa palavra que gratuitamente, né, somos justificados gratuitamente, ela vem da palavra, da raiz ren, que quer dizer graça, né? Hanukkah quer dizer dedicação. Então, ela vem dessa raiz, né, de graça e de Hanukkah, de dedicação. Então, é algo assim que não tem mérito e não tem pagamento, né? Então, é um presente puro, é um presente puro. E aí ele vai dizer, né, pela sua graça. Essa palavra graça aqui no hebraico, no original, ela tá vindo aqui de uma das palavras mais ricas no hebraico, que é a palavra hesed. Essa palavra hesed, ela quer dizer um amor leal. Um amor leal, pensa nisso. Um amor totalmente leal, é uma bondade amorosa, né? Uma bondade que ela vem carregada de amor. E é uma misericórdia constante. Olha como a perspectiva do versículo já nos traz algo muito mais glorioso, mais rico, né? Então é um amor leal, uma bondade amorosa, cheia de amor e uma misericórdia constante. Esse é o amor da aliança de Deus. Esse é o amor que o Senhor demonstra, né, repetidamente na sua palavra, mesmo quando Israel falha, quando Israel falha, quando Israel falha. Tremendo, né, gente? Tremendo demais. E aí é que ele vai dizer, né, mediante a redenção, essa palavra aqui, redenção, ela traz a imagem do êxodo do Egito, né? Que é aqui, ali, aquele cerne ali, né? Quando o Senhor tira o povo dele do Egito. Então, essa palavra redenção, ela traz aqui, né? Essa menção aqui do Egito, quando o Senhor retira do Egito, quando ele rende, né? O povo de Israel do Egito. Então, significa que, literalmente, um resgate, uma libertação mediante um pagamento. Isso quer dizer redenção, resgate, libertação mediante um pagamento. Então, na tradição judaica, a redenção ela não é apenas espiritual, mas ela também é física, ela também é nacional. Então, ela tem uma abrangência muito grande, tanto espiritual quanto física. E isso é fato, né, queridos? Quando a gente experimenta a redenção no Senhor, como a gente sente essa libertação em inúmeros aspectos da nossa vida, né? Espiritual, emocional, física, é algo que transcende, né? O nosso ser, assim, em vários aspectos. É muito tremendo. E aí ele vai dizer, né? Mediante a redenção que há no Messias, Yeshua HaMashiach, o Messias em Jesus. Então ele está dizendo aqui, né, que Yeshua, né, ele não é apenas aqui o Salvador espiritual, né, mas ele é um Mashiach, ele é o Messias prometido nas Escrituras. Né? Então, o nome de Yeshua, o que significa Yeshua? O que significa Jesus no hebraico? Significa salvação. Então, está relacionado, né? Aqui, quando você vai ver o nome ali de Josué, né? Yeshua quer dizer libertação,
né? Então, o nome de Yeshua que a gente também traz ele traz ele desde a época ali de Josué, já apontando, né? Tudo aponta para Yeshua, tudo aponta para o Messias. É muito tremendo, muito glorioso. Amém, queridos? Queria apenas trazer essa abordagem para hoje, mais dentro do conceito, né, do hebraico, para a gente entender a força desse versículo aqui, como é poderoso, como é profundo, né? E a gente consegue entender aqui por meio desse versículo o plano, né, mais profundo, mais glorioso do Senhor aqui, revelando, né, a justificação gratuita que ele nos deu através do seu amor leal, que é manifestado em Yeshua HaMashiach. Amém? Que vai aqui trazendo para nós uma salvação extraordinária que transcende, né? Corpo, alma e espírito, transcende o físico do espiritual, é algo muito mais poderoso do que a nossa mente possa entender ou alcançar. Amém?